Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Como é bom aprendermos com essa obra que nos traz tanto conhecimento acerca das questões espirituais. E hoje, dando continuidade às leis morais, ao livro terceiro, vocês estão convidados a estarem conosco. Pegue seu livro dos Espíritos, seu caderno de anotações, porque é muito importante você colocar todas as anotações, assim você consegue lembrar, ou escreva mesmo no seu livro. Isso também nos ajuda bastante quando nós temos que localizar alguma coisa, que buscar com uma certa facilidade, você já tem tudo anotado. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. A nossa atividade do Espiritismo Sem Mistério tem sempre como foco principal levar o conhecimento da doutrina espírita na sua origem, no primeiro livro espírita que foi publicado no mundo, que é o Livro dos Espíritos. E nós estamos fazendo isso desde o começo. Há pouco tempo começamos a terceira parte do livro, que se chama Leis Morais. Essa terceira parte é aquilo que depois Kardec vai ampliar de uma forma muito mais completa, mais profunda, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a explicação, o aprofundamento justamente das leis morais. É a obra moral por excelência, a mesma moral de Jesus. E então, com base nisto, você, além de acompanhar a terceira parte no nosso programa Espiritismo Sem Mistério, poderá consultar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo na sua integralidade, porque lá, em todos os seus 27 capítulos e mais o 28º, que é uma coletânea de orações, você vai encontrar esses princípios explicados com base nos ensinamentos do próprio Jesus. Aqui nós teremos perguntas e respostas. Kardec leva o tema da moral à apreciação dos espíritos e com isso eles dão para todos nós uma orientação das linhas principais, das linhas mestras. Por isso Kardec começa a terceira parte com o título de Lei Divina ou Lei Natural. A lei. Agora você se lembra qual é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? O primeiro capítulo do Evangelho é aquele que diz: eu não vim destruir a lei. Veja só como a espiritualidade ela é tão precisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo é sobre a lei do universo, que Jesus não veio destruir, ele veio cumprir a lei moral. E o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos é justamente a lei divina ou lei natural. Se fala aqui da lei. E nós estaremos então acompanhando as perguntas. Nós já começamos esse trecho, já começamos a fazer nos programas anteriores, você vai encontrar, e nós vamos então esmiuçar nas questões do Livro dos Espíritos aquilo que é importante, que no primeiro instante a espiritualidade informasse a Kardec aquilo que é o que organiza todas as coisas, a lei. Não há uma predileção. Deus não gosta mais dos que rezam de um jeito e não dos que rezam de outro. Não. Tudo o que é ligado à criação, e a criação é responsável por tudo, está submetida à lei. E é isso que nós vamos continuar a seguir aqui. Por isso o nosso primeiro slide que você vai ver na tela é este que dá essa noção. Vamos ver. Aí está, né, Solange? Isso, nós temos essas belas imagens com diversos mundos, com essa mão estendida, como se recebesse as leis divinas. Você vê as tábuas ali embaixo, as famosas tábuas de Moisés, onde ele recebe os mandamentos, e tudo isso para ilustrar para a gente que o universo é regido por leis que são divinas, leis que são naturais e que estão aí para todos nós conhecermos e aprendermos com elas. Então, depois que você já tem essa referência em imagens, tanto no que diz respeito às leis das tábuas, as leis morais dos 10 mandamentos, quanto no que diz respeito à origem, à força criadora, e você vê aí as outras imagens realçando esse aspecto, nós vamos para o primeiro slide de hoje. A pergunta que você verá na tela
é a questão 623 que a Solange vai ler para nós. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam, algumas vezes, enganados e, frequentemente, não os extraviaram por meio dos falsos princípios? Olha que interessante. Ele está citando aqui numa pergunta, na verdade ele está fazendo um questionamento crítico aos espíritos. Porque se existem seres que vieram com a tarefa de instruir os homens a respeito da lei divina, Kardec não ignora a situação de muitos que seguiram este caminho da profecia, de serem os que ensinam, terem ensinado coisas estranhas, coisas incorretas, ou coisas que não estavam muito consentâneas com a lei de Deus. Se observarmos, por exemplo, o Velho Testamento, vamos encontrar inúmeros profetas que vêm trazendo informações ou com aconselhamentos agressivos, destrutivos. E então Kardec, diante disto, indaga os espíritos se esses que vieram trazer informações a respeito da lei de Deus não podem ter se equivocado em alguns aspectos, porque isso que se observa. Então, na verdade, o que Kardec está fazendo é colocando para os mesmos espíritos que responderam, como você já viu no programa anterior, aquela questão se Deus atribuiu a alguns a tarefa de informar a humanidade a respeito de suas leis, e os espíritos disseram que sim, se esses também não se equivocaram em alguma medida, se não passaram um pouco do limite, se fizeram a sua opinião pessoal se tornar a lei de Deus, né? Então, vamos, depois que Kardec faz essa pergunta, vamos ver o que os espíritos respondem. Vamos lá. Aqueles que, não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente encontram-se grandes verdades. Então a gente observa, pode deixar aí na tela a resposta, que verdadeiramente muitos poderão estar interessados em trazer informações, porém alguns, esses que diz a resposta, cederam por causa de uma ambição, uma missão que eventualmente eles não possuíam, certamente por lhes faltar o estofo, por lhe faltar a profundidade, puderam desviá-los. Agora, mesmo nestes casos, eram homens que tinham inteligência, que tinham capacidade, e no meio dos erros que eles ensinaram, puderam ser encontradas grandes verdades, de uma certa forma, não desnaturando totalmente a lei do universo. Então, vem aqui para mim, esta realidade que os espíritos estão informando se confirma. Nós vamos encontrar no livro que nós já lemos, inclusive, chamado A Caminho da Luz. Eu e a Solange fazemos um outro programa chamado Alegria de Viver, né, Solange? Isso mesmo. Aqui na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova. Nesse livro, que é de autoria espiritual de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar uma parte do livro em que ele fala da missão de Maomé. Maomé teria vindo à Terra com uma tarefa para contrapor aos excessos da Igreja Católica Romana princípios mais puros das leis divinas. Porém, por N motivos que Emmanuel explica, ele acabou se desvirtuando do seu caminho e fez uma religião própria daquele povo e acabou, com base nisso, ao lado de algumas verdades, ele criou rituais, criou outras coisas que vieram a dividir, ao invés de adicionar coisas ao princípio religioso dos católicos de então, ele acabou criando uma outra vertente religiosa que é depois assumida pelos irmãos do Oriente, e você conhece toda a epopeia muçulmana dos que cultuam Alá, Maomé, etc. Então você vai ver que, apesar disto ter acontecido, ele não deixou de informar muitas coisas que foram importantes para o desenvolvimento moral daquele contingente humano. É isso que este é um dos exemplos que nós estamos comentando aqui
daquilo que os espíritos estão dizendo. Às vezes, eles estão extrapolando os limites que deveriam tomar e tomam-se como emissários de coisas que eles realmente não são. Porque, de verdade, falar a respeito da divindade é uma coisa bastante séria, profunda. É preciso possuir uma isenção, um estado interior que não permita nem que a vaidade, nem que o orgulho se estabeleçam ou criem princípios. Quando as pessoas vão ficando muito importantes, muito famosas ou muito requisitadas, elas começam a achar que elas são a mensagem, ao invés de serem apenas arautos, aqueles que vão falar de uma mensagem que não é o próprio indivíduo. E no mundo atual é muito interessante observarmos como a religiosidade acabou se transformando numa profissão em muitos caminhos, em que as pessoas ganham e ganham muito dinheiro para fazer determinadas atitudes ligadas à divindade, que é totalmente destituída desse interesse econômico. E uma pessoa que ganha para falar sobre Deus vai falar sobre aquilo que os que pagam a ela querem que ela fale. Não vai falar daquilo que é puro, daquilo que é realmente inspirado pelo Criador. Por esse motivo, todos os que foram seguidores fiéis ao tempo da evolução religiosa da Terra acabaram sucumbindo pela agressão dos que estavam se incomodando com os seus ensinamentos. Desses que não se vendiam, que não se dobravam aos interesses mundanos, inclusive o próprio Jesus. Aí é a prova cabal de que se você não cede, você se torna uma ameaça. Uma das coisas interessantes que existe é uma frase que diz que não existe ninguém mais ameaçador do que um honesto no meio dos bandidos, dos interesseiros, do que um íntegro no meio dos mentirosos, do que um homem santo no meio dos pecadores. Esse indivíduo é uma ameaça. E é exatamente isso que às vezes compromete a tarefa. Isso acontece em toda parte, inclusive no meio espírita. Muitos se deixam levar por determinadas emoções e acabam achando que eles são a mensagem. E tomam atitudes como se eles fossem os donos do rebanho para que os outros os sigam. E as pessoas que estão muitas vezes perdidas ou ingênuas ou que não têm o hábito de reflexionar, de pensar por si mesmo, eles vão na esteira de quem está falando, essa pessoa acaba sendo influenciada de forma negativa, porque ao invés de questionar aquilo que está ouvindo, aceita cegamente, contrariando inclusive os princípios da doutrina espírita. E isso faz com que elas adotem partidarismos, adotem defesas apaixonadas de coisas que elas às vezes nem entendem. Porém, o fulano disse, a fulana falou, e acabam repetindo sem pensar, às vezes, aquilo que deveria estar sendo questionado. Então, essa resposta está sendo dada pelos espíritos a respeito disto que muitas vezes se pode considerar como que uma infração a este cânone divino, porque de verdade todos nós somos emissários de Deus, né? Todos nós viemos à Terra como mensageiros, inclusive no nosso programa o Espírito da Letra, nós já falamos do livro Os Mensageiros. Somos cartas vivas, cada um com uma mensagem para levar às pessoas, mensagens positivas. Porém, nos esquecemos, queremos vencer na vida, queremos construir impérios, queremos ser bonitos, importantes, e deixamos a tarefa para lá, né? Médiuns, dialogadores, pessoas devotadas ao bem do próximo, que preferem o bem do seu próximo, seu filho, sua família, e esquecem do restante. Então, se neste nível, sem sermos missionários, isso já acontece, imagina então quando esses seres que vieram com determinadas proeminências de liderança acabam se deixando levar pelo culto à sua personalidade. O culto à personalidade, a gente vê isso em toda parte. Pessoas que querem aparecer. Algum tempo atrás, uma companheira da doutrina espírita nos disse que depois de ela ter sido responsável por um congresso espírita,
Congresso espírita, em que espíritas vão falar para espíritas, é chovendo molhado, né? Ela disse que ela nunca mais ia fazer isso, porque foi muito penoso para ela ver a disputa entre os ditos espíritas para falar em tal horário, em tal salão e com mais gente, porque que o outro foi no lugar. Ela falou que foi uma tragédia, que não deveria ser, se todos entendessem o que é ser humilde. Mas a personalidade toma conta, tanto é que lá, nesta parte do Evangelho, vamos ter a lei do progresso. E o maior obstáculo ao progresso está escrito lá na pergunta 725, mais ou menos, que é justamente quando Kardec quer saber qual é o maior obstáculo ao progresso, os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Falando da questão do progresso moral, né? Progresso moral. Então, por causa disso, você vê que muitas vezes as pessoas estão assumindo por vaidade coisas que não deveriam estar assumindo, e a responsabilidade delas será grande ou será maior na medida em que muitos estarão sendo induzidos a comportamentos que não são aqueles corretos, dentro do princípio do Evangelho, tá bem? Então, aliás, essa recomendação, eu diria a você, procure a Revista Espírita de 1863, no mês de março. Logo no primeiro e segundo artigos da revista, vocês vão ver o que Kardec escreve a respeito destes inimigos da doutrina. Os falsos amigos e os que estão interessados em desvirtuar e desnaturar a doutrina espírita. Já no tempo de Kardec isso acontecia. Pessoas muito estimuladas, muito entusiastas, que na verdade criavam mais problemas para a doutrina nascente do que ajudavam a difundi-la. Mas é muito interessante o que Kardec vai falar nesses dois primeiros artigos da Revista Espírita de 1863, do mês de março. Vá lá, dá uma olhadinha, ok? Agora a gente vai para... A Solange pode falar também? Não, tudo bem. É interessante isso que o Livro dos Espíritos nos traz, e nós vamos ver que, com a próxima pergunta, Kardec vai nos deixar uma dica, uma orientação, porque nós vimos até agora que existe essa possibilidade dessas pessoas que não são os missionários para difundir esse conhecimento, mas elas se arvoram, né, nesse direito que isso realmente acontece. Então, a próxima pergunta de Kardec tem muito a ver com isso, de que forma nós conseguimos identificar o verdadeiro profeta. Vamos à pergunta para vocês verem. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Bom, já que nós estamos diante de um problema que é o de discernir quem faz o que, se está fazendo o correto, a pergunta lógica, que é o que Kardec usa, a lógica, para buscar as informações, ele não fica dando tiro a esmo. Você pode ver que todo o encadeamento de perguntas que Kardec faz tem uma linha de pensamento muito bem definida. Bom, se pode acontecer de aquele que se faz como profeta, o profeta é quem ensina, que também está explicado lá no capítulo 21 do Evangelho, o profeta, característica do verdadeiro profeta. Se este pode se equivocar, Kardec então pergunta qual é a característica do verdadeiro, o caráter do verdadeiro profeta. Do verdadeiro, daquele que realmente está fazendo aquilo para o que foi indicado. Vamos ver então o que os espíritos respondem a essa pergunta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E essas palavras são muito importantes que nós meditemos. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Mas a mentira não é apenas aquela que não conecta um princípio a outro. Então, você inventa uma historinha para conseguir determinados objetivos. Não é a mentira que frauda a informação apenas. O mentiroso é aquele que fala da humildade, mas não a vive. É aquele que prega o amor ao próximo e pisa no seu semelhante, no seu funcionário. É aquele que tem uma atividade de importância, mas ele se preocupa mais consigo do que com os outros.
Lembramos que em uma das passagens do Evangelho, Jesus lança um desafio, uma pergunta aos seus discípulos. Estando dois homens sentados, ou melhor, dois homens estão num ambiente, um está sentado à mesa e o outro vem servi-lo, pergunta Jesus aos seus discípulos, qual desses dois homens é o maior? E todos os discípulos respondem, o maior é aquele que está sentado, sendo servido. E Jesus então, depois de ter concordado com eles, diz, pois eu estou entre vós como aquele que serve. Eu estou entre vocês como aquele que está servindo. Se Jesus, que é aquele que todos reverenciam, está entre os homens, não como o importante, o homem que está esperando os lautos banquetes, ele está como o garçom. Que linda indicação é esta que ele dá a respeito do verdadeiro profeta, porque não há ninguém maior como profeta do que Jesus, ser aquele que serve. Agora, observe aquelas pessoas que você está acompanhando na pregação, se elas vivem da forma como o Evangelho pede e as suas palavras assim asseveram. Não estamos aqui falando que todos têm que ser puros e imaculados como o próprio Jesus, porque estamos muito longe disto. Porém, é contraditório que uma boca que fale palavrões depois seja utilizada para falar bênçãos. É a mesma coisa, Solange, que você utilizar o mesmo cano de água para verter esgoto. O mesmo cano que leva água para a sua cozinha é o mesmo cano utilizado para tirar a sujeira do banheiro, do vaso sanitário. Você acha que isso é legal? Você acha que seria bom? Se nós já fazemos a separação entre a tubulação de água de esgoto da tubulação de água potável, é porque estas duas coisas não se combinam. E como é que dentro do esgoto ou da tubulação, que é a nossa garganta, que também é um tubo, podem se conciliar palavras chulas, assuntos baixos, xingamentos, calúnias com pregação? Como é possível isto? E é isto que os Espíritos respondem, que a característica do verdadeiro profeta é aquela em que o indivíduo não está misturando a escuridão com a luminosidade, está tentando vencer a sua própria escuridão, colocando sempre algo positivo e luminoso naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, na maneira como ele age. Daí ser importante observarmos em qualquer religião. O indivíduo faz lindas palestras, isso, ótimo. E como ele trata os pobres? Ele vai na favela visitar as crianças, ele vai ver o que está acontecendo nas famílias, ele tem essa ligação com a miséria, ele trata dos doentes que chegam à instituição com respeito, com o desejo de que eles sarem, ele se ocupa de servir, de ser o garçom. Não, ele nunca aparece, ele aparece apenas para fazer as coisas que eles têm em realce e depois ele se manda. Mas então ele não está em contato, ele não está vivendo o que ele está falando. Eu me recordo de um amigo nosso, o nosso querido Alípio Gonzalez, que já esteve várias vezes aqui na TV Mundo Maior, que ele contava que ele foi numa instituição e ajudava nessa instituição, aqui no Brasil mesmo, fazendo sopa. E de vez em quando, uma vez por semana ou duas, eles estavam sopa. Então, os que trabalhavam para fazer a sopa, trabalhavam, cortavam os legumes, cortavam as carnes, punham lá, faziam a sopa. Depois que a sopa estava pronta, enquanto os mendigos estavam esperando na rua, todos eles se sentavam e comiam a sopa. Pegavam as melhores partes dos frangos, enchiam os pratos, tomavam a sopa e depois eles abriam o portão para eles entrarem e tomar sopa. Daquilo que sobrou. Estranho, né? Isso pode ser profeta? Isso pode falar de Deus, falar do amor ao próximo? Se amor ao próximo para eles é o próximo deles, mais próximo é a barriga deles, que não tem fome, que estão cheios de condições de poderem sobreviver com abundância, mas eles se acham no direito de que, porque foram fazer a sopa para os pobres comerem, eles comem primeiro. Então,
dá para ver como é fácil perceber estas coisas, não é mesmo? Solange, o que mais? O que me chama a atenção aqui, André, nesse trecho, que eu acho que é aquele, lógico, ele está falando do profeta. Como nós identificamos esse profeta, esse instrutor, vamos dizer assim, guiado por Deus, através das suas palavras e das suas ações. Então, o que me chama a atenção aqui, e isso não vale apenas para essas pessoas, vale para nós, no nosso dia a dia. Porque aqui, na verdade, o que ele está falando é da coerência. Nós temos que ser coerentes com aquilo que nós estamos falando, ou que nós pensamos, e não adianta nada nós falarmos sobre determinados temas, sobre determinados assuntos, e na hora de nós agimos de forma completamente diferente. Então me chama a atenção essa questão de sermos coerentes, e o profeta precisa ter isso, ele tem que ser coerente. Se ele está pregando uma determinada coisa, se ele está falando sobre um determinado assunto, numa determinada direção, ele tem que, na prática, pelo menos tentar seguir aquilo que ele está falando. E assim nós identificamos. Isso é um termômetro para que a gente consiga identificar se essa pessoa realmente está sendo verdadeira, se ela realmente tem estofo, se ela tem conteúdo e se ela realmente está tentando, porque viver às vezes completamente é difícil, mas pelo menos se ela está no caminho, se ela está tentando viver isso. Agora, o verdadeiro profeta, dentro de tudo que a Solange disse, que é exatamente a verdade, o verdadeiro profeta, ele vive isso de forma espontânea, de forma natural. Ele não faz esforço, porque ele é assim. O caso dos seres como nós, que somos atrasados, nós temos que estar atentos, temos que estar vigiando, temos que prestar atenção. Mas o verdadeiro profeta, ele tem prazer em fazer as coisas por amor ao próximo. Então, o verdadeiro profeta é aquele que é raro em ser encontrado. Se ele não ganhar o dinheiro dele, se ele não fizer os seus clientes, através da pregação, chegarem no consultório dele, chegarem na sua oficina, ganhando o dinheiro deles, porque se ele se anuncia enquanto prega a palavra de Deus, né? Esse indivíduo, né, somos todos nós, pensando a respeito de que um dia nós estaremos trabalhando sem esperar nada em troca, sem desejar receber nada, senão a alegria de ver outras pessoas melhor. E isso é importante. A coerência que a Solange disse é a representação de um grupo muito reduzido, entre os quais nós podemos escolher, acho que não enche os dedos de uma mão, de espíritos encarnados que estão com esta tarefa vivida desta maneira, sem ganhar nada, fazendo o máximo de si, entregando o tempo completo ao amor do semelhante. Esse é o verdadeiro profeta. Entre todos que nós conhecemos, não há outro assim, mais de maior realce do que o próprio Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Agora, fala. Kardec agora vai fazer uma pergunta ainda mais interessante, porque Kardec, já que nós temos que ter essa coerência, que nós temos que, esse profeta tem que ter esse estofo, olha a pergunta que Kardec faz para os espíritos, para a gente entender melhor. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é o maior profeta que o homem já pôde conhecer, a ponto de poder ser o guia, ser a orientação, ser o modelo, para poder o homem melhorar-se? E aí você verá que resposta linda que nós temos aqui. Vamos lá? Vede Jesus. Jesus é o profeta, é o maior de todos. Ele tem todas as características do homem que é inspirado por Deus, que se reconhece por suas palavras e suas ações e que não, em momento algum, mente. Jesus não mente. Jesus, mesmo quando ele é posto para ser questionado do ponto de vista se ele é rei, quando perguntam a ele, tu és rei? Porque essa era a acusação dos sacerdotes, quando prenderam Jesus, dizendo que ele estava conflitando com o imperador romano. Ele se dizia rei, no sentido de promover uma revolta, uma rebelião dos povos conquistados por Roma contra o imperador. Jesus, ele fica em silêncio, depois Pilatos pergunta novamente e ele responde, eu vim aqui para dar testemunho da verdade. Testemunho da verdade. Em outras passagens nós vamos encontrar Jesus dizendo,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus não se serve nem de palavras dúbias, nem de tentativa de dourar a pílula para tirar a sua responsabilidade. E ele diz, eu vim à terra para dar testemunho da verdade. Sim, eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Ele não nega o fato, porque ele é rei. O Senhor é o governador de uma parte destes mundos que Deus lhe concede como sendo responsável por organizar, por gerar, por dar condições de vida. Então ele confirma, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. É um outro tipo de reinado. Porém, a palavra rei, na época, só tinha a acepção de alguém que tivesse o império, o exército, o território e tivesse o domínio soberano sobre todo mundo. Então, quando Jesus estabelece que ele sim é rei, mas o reino dele não é na terra, é no outro mundo, ele está dizendo a verdade. Você vê então que mesmo nesse aspecto, a característica do verdadeiro profeta que os Espíritos deram na pergunta anterior se confirma em Jesus. Jesus não mente, ninguém pode achar que um profeta veio para iludir os outros com falsas verdades. Jesus diz a verdade. Quando a sua mãe e seus irmãos comparecem numa casa em que Jesus está pregando e dizem a ele, sua mãe está lá fora chamando você. Sua mãe e seus irmãos. Jesus então se dirige a todos os que estão sentados naquele ambiente e diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos vocês que ouvem a palavra do meu Pai. Aqui estão minha mãe, meus irmãos. E fica lá, não vai atender a mãe dele. Não vai. Nem a mãe, nem o irmão, porque queriam pegá-lo pela orelha e levá-lo à base de safanões para ser o menininho correto dentro de casa. Quando Jesus não está para servi-los, está para servir ao Pai. Veja como Jesus, mesmo na condição de ser filho amoroso, ele não atende aquilo que sua mãe está dizendo, chamando-o lá para fora. Eu não vou. Aqui estão minha mãe, meu pai e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha mãe e meu pai também. E são vocês. É a confirmação disto. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Para nós entendermos a divindade, aquilo que ele viveu, aquilo que ele ensinou, as leis morais, é a única forma. São estas três coisas, caminho, verdade e vida, enfechadas nestas leis, que se nós aprendermos, será mais fácil. Uma coisa que a gente pode ver é que se Jesus estivesse aqui, por exemplo, nos dias de hoje, não há com Jesus a questão do politicamente correto. Você não vai falar aquilo só para agradar uma maioria ou porque você tem que estar de acordo com o que a maioria pensa. De forma alguma, Jesus seria verdadeiro. Seria sincero, verdadeiro, falaria a verdade, mesmo que fosse contra o politicamente correto. Falaria com amor, mas falaria. Isso é muito bonito. O que o Cristo não é o que muitas pessoas estão fazendo, até mesmo na doutrina espírita, fazendo um cristianismo sabonete. Jesus, o cristianismo do Cristo é lixa. Pense nisso. É lixa. É lixa que apara as arestas, é lixa que tira as impurezas, é lixa que dá lisura às madeiras. Enquanto que as pessoas não gostam muito do cristianismo lixa, do espiritismo lixa. Eles querem um espiritismo sabonete, isso que a Solange está falando. Um cristianismo que tudo pode, cada um na sua velocidade. Você pode ser assim ou pode não ser. O cristianismo sabonete é a maneira primitiva e maliciosa de perverter o cristianismo do Cristo, que é aquele que exige esforço, que exige melhora, que exige transformação, cada um por sua parte. Não é alguém fazer isso obrigando os outros, mas é cada um assumir que realmente quer. E o cristianismo lixa, ou o espiritismo lixa, não é muito agradável para muita gente, que prefere o espiritismo sabonete. Não, tá bom, o psicologismo espírita, não vamos falar as coisas para não frustrar as pessoas, coitadinhas. E elas ficam
fazendo o mal, fazendo o erro, achando que elas podem, quando de verdade não é por aí. E isso nós temos inúmeros caminhos que mostram, inúmeras histórias, inclusive de Humberto de Campos, falando a esse respeito. Agora, vamos seguir, Solange. Temos um comentário de Kardec. Exatamente. Kardec vai fazer um comentário, traz o comentário para a gente, acompanhe conosco. Jesus é, para o homem, o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Então, isso Jesus nunca fez. Podemos observar que o Cristo nunca se aliou aos poderes do mundo, nunca serviu aos poderosos, andava com prostitutas, andava com os malfeitores para ajudá-los. E ele mesmo dizia: eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Como também não recusava a companhia de pessoas de boa vida. Nós temos o caso de Zaqueu, que Jesus pede para ser hospedado na sua casa. Ele que acreditava tanto em Jesus que, por ser baixinho, ele subiu numa árvore e lá em cima ficava vendo Jesus passar. E quando Jesus passou de baixo, ele que era publicano, cobrador de impostos, e por isso ele tinha uma boa estrutura social, um bom conforto para o tempo em que ele viveu, não é? Ele era mal visto pelos judeus, ele era caluniado pelos seus irmãos, porque os judeus odiavam aqueles que vinham cobrar impostos para mandar para Roma. E então Zaqueu, para poder ver Jesus, sobe numa árvore, porque ele era baixinho. Quando Jesus passa embaixo, Jesus para e chama ele pelo nome: desce daí, Zaqueu, porque me é conveniente hospedar-me contigo hoje. E vai para lá, para a casa de Zaqueu, exatamente para mostrar a toda a comunidade que, apesar deles odiarem o cobrador de impostos, que era honesto, que era sincero, que era puro de intenções, Jesus o chama e vai ficar com ele, para dizer: não é porque tem dinheiro que não presta, é porque ele é um homem bom, e ele faz isso, ser bom para os outros. Agora então, nós temos a última questão de hoje, Solange. Vamos lá. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? Ou seja, estamos falando de leis. Estas leis morais, estas leis naturais que fazem com que todos nós aprendamos a ter um caminho para determinadas atividades e atitudes nossas, caminho que nos leve a uma condição melhor, elas por fim só conseguiram ser explicadas definitivamente ou claramente por Jesus. E antes de Jesus, os homens só tinham acesso a essas leis por intuição, assim, eu acho que é bom ser bom, eu acho que fazer o mal é ruim pra gente. Será que a intuição era um eu acho? Será que antes de Jesus era assim? Vamos ver o que os Espíritos respondem a essa questão. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, olha só, as leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. E é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie.
embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Ou seja, todas as leis do universo estão na cara das criaturas. Não é que Jesus foi o primeiro que veio dizer. Todos os homens sábios, todos os homens da história humana que tiveram a capacidade de meditar a respeito, foram intérpretes destas leis e escreveram coisas. Nós temos ensinamentos maravilhosos em tantos lugares, né, Solange? Nós temos lá na Grécia Antiga, temos Sócrates, nós temos Aristóteles, nós temos esses... Platão. Você vê na introdução do Evangelho, Sócrates e Platão como precursores do cristianismo e do espiritismo. E você vai... O Kardec faz uma coletânea de princípios que Sócrates defendia, que são basicamente a repetição do que Jesus vai dizer 500 anos depois. Então você vai encontrar os druidas com ensinamentos elevados, vai encontrar os sábios do Egito com determinados princípios falando da vida, depois da vida, da elevação do espírito pelo seu sentimento, no julgamento que vai acontecer no pós-morte a respeito do coração. O coração do egípcio que morria era colocado em uma balança e do outro lado da balança de 2 pratos era colocada a pluma da verdade, uma pena. A verdade pesava como uma pena. Se o coração não tivesse sido verdadeiro em vida, ele estaria mais pesado que a pluma da verdade. E ele então levaria o prato da balança para baixo, indicando que ele não era digno de entrar no reino dos mortos. E eles pegavam o coração desse cara e jogavam para o crocodilo. Porém, se ele tivesse vivido na verdade, se ele tivesse tido o coração e sentimentos, porque na época eles acreditavam que a alma estava sediada no coração, se a sua alma tivesse sido verdadeira, íntegra, pulcra, sincera, ao colocar o coração na balança, a pluma da verdade ficaria mais pesada do que o coração estava mais leve e ele poderia ser recebido. Veja só o julgamento, tudo isso está nos livros dos mortos do Antigo Egito. E vamos encontrar princípios entre os gregos, entre os persas, entre os hindus, entre os chineses, que falam dos mesmos valores. Agora, naturalmente, como se tratavam de pessoas ainda em graus evolutivos inferiores ao do Cristo, havia um pouco de mistura disso com superstição, com misticismos, coisas que eles tentavam conciliar na maneira de viver, na maneira de ser daquelas regiões. Porém, Jesus não mescla os seus ensinamentos morais, os ensinamentos dos quais ele estava embebido pelo Espírito Divino, com nenhuma das crendices humanas, com nenhuma delas. Ele vive essas noções de maneira pura e entrega puramente aos que estão ao seu lado. E isso é importante que nós recordemos, que quando Jesus vem ensinar, ele avança além daquilo que a mente comum estaria disposta a entender. Você vê, quando Jesus recomenda o perdão, ele diz, é preciso perdoar. Simão, que estava ali, mas Senhor, temos que perdoar, então quantas vezes? Nós temos que perdoar até 7 vezes. Nossa, perdoar para eles era um atentado, porque era contra a lei antiga, é olho por olho, dente por dente. Agora, perdoar, esquecer o mal, para eles é um atentado isso. Será que 7 vezes dá? Não, Simão, é 70 vezes 7 vezes. É muito além, é muito acima deste conceito que tem um limite. É fazer isso sem limites, né? Então, a gente vê como estas coisas estão tão bem representadas pela figura do Cristo. O que nós vemos é que os espíritos nunca abandonaram a humanidade assim, a bel prazer, né? Deixa eles lá naquele mundinho procriando e vamos ver o que dá. Ao contrário, existe sempre uma direção divina e a gente comprova isso quando nós vemos a encarnação e reencarnação de espíritos que são sempre basilares, que vêm trazendo, vêm orientando, vêm trazendo um pouco do conhecimento para aquela humanidade. Muitas vezes ainda naquele estágio infantil e aos poucos essa humanidade vai ganhando conhecimento, vai se melhorando e conforme a humanidade está mais apta, aí sim outros instrutores melhores se acercam de nós. Isso aí, mas nós vamos continuar esse tema no próximo programa, tá bem? É isso mesmo. A gente espera você até lá. O nosso Espiritismo
sem mistério. Agradecemos a presença de vocês. Grande abraço. Beijo. Até lá. Tchau. Espiritismo sem mistério.